Lucas 22, versículo 22. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem ele é traído. Pergunta ao pastor. Se Deus soberanamente ele não elege os seus eleitos, e ele também não elege pessoas para cumprir os seus propósitos, mesmo que essas pessoas façam atos de merecimento de condenação, como é que eu posso aplicar isso ao caso do traidor que iria trair Jesus, sendo que o Senhor Jesus foi decretado que ele fosse traído, entregue aos fariseus, açoitado e morto? Porém, eu não estou aqui afirmando que necessariamente tenha que ser Judas. Eu estou aqui do lado dos arminianos agora, né? Cheguei nos arminianos. Mas mesmo que não fosse Judas, que fosse qualquer outro daqueles 11 discípulos, se Deus ele não predestina incondicionalmente uma pessoa para um decreto seu, para um vaso de ira, como é que eu posso explicar isso se Deus ele elegeu um plano e alguém teria que cometer esse ato de traição? Seria Deus injusto determinando que alguém fizesse isso? O pastor pode me responder? Sim. Bom, no começo da tua pergunta já tem mais um erro, que eu vou humildemente fazer a correção. O irmão disse que, segundo o que nós dizemos, Deus não elege. Isso não existe. No arminianismo, Deus elege, Deus tem a eleição, Deus predestina. O que muda nas duas visões é como se dá essa eleição, porque tanto a doutrina da predestinação quanto a eleição não são doutrinas arminianas ou calvinistas, são doutrinas bíblicas. Agora, se eu ir na visão do calvinismo e dizer que Deus ordenou que Judas traísse, que culpa Judas tem? Se o Espírito moveu o Judas, ou Deus ordenou que ele fosse esse traidor, como que ele será julgado? Por que ele foi para a perdição se ele não teve absolutamente escolha nenhuma? Então, por isso que a visão de Jacobus Armínio, ela defende a graça e a soberania de Deus. Porque Deus, ele predestina todas as coisas mediante a sua presciência. Ele previu. Deus não consulta futuro, isso é outra calúnia que eu quero deixar aqui bem claro para esses 300 irmãos aí. Eu já vi grandes doutores dizendo que o arminianismo, Deus consulta o futuro. Quem colocou o futuro lá? Deus não consulta o futuro, Deus não consulta o presente. Ele é o próprio futuro, ele é um Deus eterno, de glórias. Então Deus, ele predestina pela sua presciência, porque se ele predestinasse de forma autoritária, se Deus predestinasse de forma exaustiva todos os fatos, só teria um pecador, como disse John Wesley, o próprio Deus. Se Deus ordena que o próprio pecador peque e traia e faça todos os mal, só o próprio Deus é o pecador. Então, logo, a minha resposta é: Deus decretou sim tudo que acontecesse na esfera de Cristo, porque ele foi preparado antes da fundação do mundo, mas todos os atos maus Deus apenas permitiu, porque cada um vai ser responsável pelos seus atos. Essa seria a minha resposta. Agora é a minha réplica. A palavra determinar, no original do grego, significa orizo, que significa eu separo, delimito e determino o desígnio. É interessante o pastor afirmar que Deus, em sua soberania, predestina, e que os arminianos, eles não afirmam isso, porque muitos dos arminianos falam que Deus elege por presciência, pastor. A eleição, segundo o arminianismo clássico, é por presciência. Mas agora o senhor fala que, ratificadamente, que a eleição não é por presciência. Agora, o seu argumento é como se fosse o argumento de um pelagiano. Mas esse problema, pastor, e os 300 ouvintes que nos acompanham, não é um problema do calvinismo, não é um problema do arminianismo, é um problema de quem lê as Escrituras. Não é um problema meu, nem do pastor Diego, é com qualquer pessoa que se dá com as Escrituras. Esse é um link que o Senhor não permitiu entre o texto do versículo 21 e 22 e 23. Deus tem
os seus decretos imutáveis, mas, ora, se os arminianos falam que o Senhor ele não predestina ninguém para um vaso de ira, logo Deus está se contradizendo na palavra.